Olá, alunos! Vamos lá? Nós vamos fazer agora a correção do PET da semana 2 do primeiro ano do ensino médio. O PET, gente, trouxe agora para vocês o que é uma função de segundo grau. A função de segundo grau, ela é bem extensa, tem muita coisa a ser estudada, tá? E assim, para essa semana, ele abordou praticamente 3 temas para ser dado em uma única semana. Então, ficou um pouco extenso, tá? Mas tá bem assim detalhado. E além disso, eu tenho 2 aulas introdutórias que estão lá no meu canal, que vocês podem ir lá e pegar. Tem a parte 1 e a parte 2, explicando com todos os detalhes, esboço de gráfico, as funções dos coeficientes, tá ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Eu vou tentar fazer assim uma mini explicação durante a correção para vocês. Joia? Então, vamos lá. Bom, função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Chama-se função quadrática ou função polinomial de segundo grau uma função que é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, a função de segundo grau, ela tem que ter um dos coeficientes com x elevado ao quadrado. Então, ela é escrita ax ao quadrado mais bx mais c. Y ou f de x, é a mesma coisa. Onde nós podemos ter, onde o a, o b e o c são números reais. Porém, o coeficiente a, o a tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, esse primeiro termo some e a gente recai numa função de primeiro grau, tá? Que mais? A representação gráfica da função quadrática, ela é uma parábola. Nós vimos que na representação de uma função de primeiro grau, é sempre o quê? Uma reta. O gráfico é uma reta. Na de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. E nós vamos ter diferentes formas dessa parábola. Nós podemos ter com a concavidade voltada para cima, com a concavidade voltada para baixo, aberturas diferentes. Tudo isso vai depender dos coeficientes da nossa função de segundo grau. Então, vamos lá. Aqui, as características do gráfico, né? O nosso gráfico, como a gente viu, ele é uma parábola. Aqui já um ponto importante. O A, o coeficiente A, ele já vai ter uma participação especial aí. A minha função, ela é escrita f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Isso para uma função de segundo grau completa. O meu coeficiente A, o papel dele é indicar o quê? Se meu A for maior que zero, tá? Eu vou ter uma concavidade voltada para cima. Feliz, ele é positivo. Se eu tenho um A menor que zero, eu vou ter uma carinha triste. Ele é o quê? Negativo. O meu A negativo me dá uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O A positivo, deixa eu até escrever do lado de cá, concavidade voltada para baixo, e o A positivo, concavidade voltada para cima. Outra referência. Se eu tenho um A maior que zero, a minha parábola, ela é sempre nesse sentido, tá? Ela decresce e depois ela cresce. Então, este ponto que nós temos aqui, que é chamado de vértice, no caso dela ser, né, concavidade voltada para cima,
nós teremos um ponto mínimo. E quando eu tenho um A negativo, eu vou ter o quê? O ponto máximo, porque a concavidade é o contrário, a parábola vai crescer, vai chegar até um certo limite e depois vai decrescer. Então, estes pontos que nós trabalhamos aqui, ponto máximo e ponto mínimo, eles são denominados de vértice da parábola. É aonde a parábola já vai fazer a curva para começar a crescer ou decrescer, dependendo do sentido. Ok? Então, aqui, uma função importante do A indica essa concavidade, e aqui nós teremos o vértice com ponto mínimo ou ponto máximo, tá? Eu coloquei aqui um resumo da importância dos coeficientes e do termo independente. Quem é o termo independente? O C, que também é um coeficiente, tá? Na análise do gráfico. Já que nós temos a nossa função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cada coeficiente, o a, o b e o c, tem um papel importante na construção do gráfico. Aqui, com relação ao coeficiente a, nós já vimos, se o a é maior que zero, eu vou ter uma função crescente, com cavidade voltada para cima. Se o a é menor que zero, é uma função decrescente, com cavidade voltada para baixo. O B. O coeficiente B, ele nos indica apenas o seguinte, olha, se o B é positivo, quando a parábola cortar o eixo do y, que é y, se ele é positivo, a parábola vai cortar o eixo do y no sentido crescente. Olha, ela cresce para depois decrescer, tá? Aqui é com B maior que zero. Se eu tiver um B menor que zero, aqui no caso, aqui tá o eixo do y. Ela vai cortar o eixo do y decrescendo. Então, ela vai vir de qualquer lado, que eu não sei qual, mas no sentido decrescente, tá? Então, ela corta no sentido decrescente, se meu B for negativo. E se o B for igual a zero? Se o B for igual a zero, vou dizer aqui, ela não vai cortar nem no sentido crescente, nem no decrescente. O vértice dela vai estar justamente no eixo do y, tá? Então, aqui a gente fala que ela não corta nem no sentido crescente, nem no decrescente. Então, a função do B é isso, nos orientar para a gente ter uma noção de qual gráfico, identificar gráficos na construção da parábola. Positivo, corta o eixo do y no sentido crescente. B negativo, corta o eixo do y no sentido decrescente. Não mostra o ponto, é só sentido de crescimento, tá? Não vai falar corta no ponto tal, não. Bom? Agora, o coeficiente C, esse sim, esse coeficiente C, ele é de extrema importância. Por quê? Ele é o nosso termo independente. Ele vai cortar o eixo do y lá no ponto que vale o quê? O valor de C. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, tá? Sei lá, f de x igual x ao quadrado mais x menos 2. Eu vou ter uma parábola, aqui é mais 2. O meu valor C vale 2 positivo.
Então, ele tá aqui. O meu B, ele é o quê? 1. E o meu A é 1. Então, vejam bem, se meu A é igual a 1, eu sei que a parábola é no sentido crescente. Se meu B é igual a 1, eu sei que ela vai cortar o eixo do Y no sentido crescente. E vai cortar em qual ponto? No ponto 2. Então, a minha parábola, ela tem que, olha só, cortar em 2 no sentido crescente e vir para cá, tá? Então, ela corta no 2, ela é crescente, então a concavidade é voltada para cima e corta no sentido crescente. Eu não sei quais são as raízes, aonde que ela vai cortar x, não, só para identificar para vocês aqui. Então, o meu coeficiente C, ele é de extrema importância porque ele é justamente onde corta o eixo do Y, tá bom? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha, vejam bem essa função, a vermelha, tá? Essa função aqui, nesse plano cartesiano, nós temos 3 parábolas de 3 funções. A f de x, vamos analisar ela. A f de x, eu tenho um a valendo 1, um b valendo 5 e um c valendo 7. Então, vamos identificar isso aqui. Se meu a é 1, sentido da parábola crescente. Se o b é 5, ela vai cortar o eixo dos x no sentido que? Crescente. E o C é 7, ela vai cortar no ponto 7, 0 e 7. Aqui eu tenho uma coordenada. Então, vejam bem, cortou no Y no ponto 7, ela tem a concavidade voltada para cima, e quando ela cortou o eixo do Y, ela está no sentido crescente, porque o meu B é o quê? Positivo. Tá? Vamos para a G de X, que é essa azulzinha aqui. Lá na G de X, nós temos um A valendo 1, um B menos 2 e um C valendo 4. Então, vamos analisar. Se o A é maior que 0, concavidade voltada para cima, ela vai cortar o eixo do Y na coordenada 0 e 4. Então, lá no eixo do Y, ela vai cortar em 4. E no sentido que? Decrescente, tá? Então, olha aqui. Concavidade voltada para cima, cortou no ponto 4, 0 e 4 para Y, e cortou no sentido decrescente. Olha aqui para você ver. Está o quê? Decrescendo. Quanto que essa vermelhinha no sentido crescente. Agora, vamos para a amarelinha. Ela é a função h de x. Quanto vale o meu a? O a vale menos 1, o b vale 0 e o c vale 2. Então, vejam bem, menos 1, concavidade para baixo. O B valendo 0, ela vai cortar justamente certinho no eixo do Y, tá? Então, não vai ser nem no sentido crescente, nem no decrescente. E o C valendo 2, vai cortar no ponto 0 e 2. É o que tá aqui, ó. Cortou no ponto 2, o B valendo 0, o eixo de simetria está bem certinho, concavidade voltada para baixo. Tá ok? Então, vamos aqui nessas outras. Essa aqui, a G de X, o meu A vale 3,
o B vale 0. Não, tá contrário aqui. Essa não é a G de X. A G de X é a vermelha. Vamos lá na G de X. G de X, o A é essa aqui, né? Ó. O A vale 3, o B vale 0 e o C menos 2. Então, a G de X é essa vermelhinha aqui, tá? Então, olha só, ele vai cortar no ponto do Y menos 2, então, tá aqui embaixo. O B0, então, vai ser, né? O eixo de simetria vai estar bem no eixo do Y. E o A positivo com cavidade voltada para cima. A F de X é essa aqui. O A vale 1/3, o B menos 1 e o C vale 6. Se é 6, opa, o eixo do Y vai ser aqui. Com cavidade para cima, 1/3 é maior que 0, né, gente? Vai dar 0,3. E o B vai cortar no sentido negativo, olha, decrescente. Ok? E por último, essa azulzinha aqui, que é a H de X, o A menos 1, o B menos 3 e o C 0. Olha só aqui, se o C é 0, ele cortou lá no ponto de origem, no sentido decrescente, porque o B é negativo, no sentido decrescente, e a parábola aqui é com cavidade voltada para baixo. Então, alguns dos aspectos aqui que eu peguei esses gráficos para a gente analisar o A, o B e o C. Então, vamos lá. Então, ali nós vimos os coeficientes A, B e C. E tem uma outra coisa que é importante, que é o nosso discriminante, que são os valores que cortam as soluções da equação, os valores que cortam o eixo do X. Então, no meu eixo X, eu tenho, as parábolas podem ter 3 formas. Ou elas encostam, ultrapassam e cortam, tá vendo? O eixo do X, ó. Ou elas tangenciam, o que é tangenciar? Vai encostar em um único ponto do eixo do X. Ou elas não vão encostar no eixo do X. Quem é que vai me falar qual que é o valor que me fala se eu tenho 2 pontos, se eu tenho 1 ou se eu não tenho nenhum? É justamente quem? O meu delta, que é chamado de discriminante. O meu discriminante, que é o delta, que vocês sabem calcular, ele vale o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, olha só. Aqui, se eu tiver um delta maior que 0, ou seja, positivo, eu vou ter 2 raízes diferentes, tá? Então, ele vai fazer o quê? A parábola, ela vai transpassar, não importa se a concavidade é para cima ou para baixo, tá? Ela vai transpassar aqui, gerando 2 raízes. Então, eu fiz o delta, b ao quadrado menos 4ac. Deu 16, por exemplo, posso ter certeza que quando eu calcular x1 e x2, x', x2', vão me dar 2 raízes diferentes, ok? Aqui, então, aqui, ó, formado por 2 números reais. A solução. Solução da equação, gente, é x' e x2', tá? Aqui, quando eu tenho um delta igual a 0, nós teremos 2 raízes iguais, tá? Porque quando eu fizer, deu delta, deu 0, aí eu continuo.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Aí eu vou ter duas raízes iguais, ou uma única raiz, mas a maioria do livro traz duas raízes iguais, tá bom? Então, o gráfico, ele vai tangenciar, ele vai encostar em um único ponto aqui, que é a minha raiz única. Bom, então, eu tenho, é formado apenas por um número real, vai tangenciar o eixo. Aí, ele encosta em um único ponto e faz a curva, tá bom? E a próxima situação, eu tenho um delta menor que zero, ou seja, negativo. Vocês lembram que quando a gente ia resolver a equação de segundo grau e o delta dava, por exemplo, menos 7, a gente parava por ali e falava, não existe solução nos reais, tá? Significa o quê? Que eu não vou encostar no eixo do x, mas eu tenho o gráfico. Ele fica meio que voando ali, ó. Eu não encosto no eixo do x, tá bom? Então, eu não vou ter raízes no real, mas eu tenho o gráfico. Aí, vocês podem estar perguntando, Miriam, mas por que eu tenho o vermelhinho ficou tudo voltado para baixo e o azulzinho tudo voltado para cima? Quem é que me dá a informação se a concavidade é para cima ou para baixo? Se a carinha é feliz ou carinha triste? É o valor de quem? De A. Então, aqui nesse azul, eu vou ter um A maior que zero e um delta maior que zero. Aqui, eu vou ter um A maior que zero e um delta igual a zero. Aqui, A maior que zero e um delta menor que zero. Agora, para essas parábolas vermelhas, eu vou ter um A menor que zero e um delta maior que zero. Um A menor que zero e um delta igual. Um A menor e um delta menor. Então, essas informações de desenho, de bater o olho do jeito que está aí, nos desenhos das parábolas, nós já temos que saber identificar qual que é o valor do A, né? Ou pelo menos se o A é positivo ou negativo, e o discriminante, se ele é positivo, negativo ou igual a zero. Bom? Aí, o primeiro exercício que traz é esse, completar a tabela. Perguntando, a função é quadrática, sim ou não? Para ser função quadrática, a única coisa eu tenho que ter o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. O b pode ser igual a zero e o c também. Eu tenho que ter um a, o a não pode ser igual a zero, não. Eu tenho que ter um coeficiente de um x elevado a 2. Então, aqui, 3x ao quadrado mais 2x. Beleza. Sim, ela é quadrática. Quanto que vale o A? 3, o B, 12 e o C, 0. Tá? Nesse caso, é uma função incompleta. T de x. O A, 5x ao quadrado, o B, menos 40 e o C, menos 40. É uma função quadrática. M de x, o A, menos 1/4, vamos lembrar que aqui eu tenho 1, se a gente quiser separar isso, né? Menos 1/4, o B é 0 e o C 400, ok? H de t, função H em função de t. Aqui é quadrática, porém ela tá um pouquinho fora de ordem, olha. Este aqui é o B, o 20 é o valor de B, o menos 5 é o valor de A, sempre quem está ao lado da variável ao quadrado é o valor de A, e o C é 0. F de x, sim, é uma função quadrática, A valendo 5, o B e o C zerado. O Q de x, quando eu resolver o Q de x, gente, eu vou ter esse valor aqui, ó. Eu tenho que fazer o chuveirinho, tá? Distributiva.
x ao quadrado menos x ao quadrado mais 9x mais x menos 9. Então, vou ter essa função que é quadrática. Quanto que vale o A? 1, o B, menos 8 e o C, menos 9. E, por último, a g de x também é uma função quadrática. O A vale 1, o B 0 e o C, menos 2. Ok? Agora, o esboço da parábola. Quando a gente vai esboçar a parábola, vou passar rapidinho aqui com vocês. Nós precisamos fazer um esboço. O que é um esboço? Eu não tenho que ter aquele tanto de ponto da parábola. Eu tenho que ter pontos importantes e estratégicos para mim construir essa parábola. Então, primeiro, tá? Eu quero saber a concavidade. Quem vai me falar a concavidade é o coeficiente A. Tá bom? Para saber se ela é voltada para cima ou para baixo. Eu preciso saber as minhas raízes. Quem são as raízes? As raízes são os valores que vão cortar o eixo do x. Para eu encontrar as raízes, se eu tenho valor no eixo do x, o meu y vai ser o quê? 0. Olha só essa coordenada aqui. Esse ponto aqui, ele é qual ponto? 2 e 0. O meu x vale 2 e o meu y vale 0. Como que eu cheguei em um x valendo 2? Eu peguei a minha equação, que está aqui, e igualei ela a quem? A 0. Aí, eu fiz o delta, calculei o x, e eu cheguei nas minhas duas raízes que eu tenho. A primeira é meio e a segunda é 2. Então, essas são as minhas duas raízes, que são o quê? Os meus pontos que cortam o eixo do x. Então, esse par ordenado aqui é meio para x e 0 para y, ok? Outra coisa importante que eu tenho que ter é meu vértice. Aqui, gente, eu vou passar rápido, porque já deu a fórmula e tudo, mas lá na aula introdutória tá tudo explicando bonitinho. Para calcular o meu vértice, eu tenho, vou colocar aqui embaixo, o x do vértice e o y do vértice, que é um par ordenado. O meu x do vértice, eu calculo ele menos b sobre 2a, tá aqui. E o meu y do vértice, eu calculo menos delta sobre 4a. Então, eu vou pegar esses resultados e com isso eu terei o meu par ordenado. E neste caso, é este pontinho aqui, ó, é o pontinho da virada, é o pulo do gato que eu brinco. Tá decrescendo, chega no vértice, ela cresce. Ou o contrário, está crescendo, chega lá em cima no ponto máximo, chegou no vértice, ela começa a decrescer. É a virada da parábola, tá bom? Então, este pontinho aqui, o vértice, ele é de extrema importância porque ele me fala o quê? É onde a parábola está fazendo a curva e ele me fala sobre o meu eixo de simetria, tá bom? O eixo de simetria é aquele eixo que vai estar com as mesmas unidades em módulo de um lado para o outro, mesmas unidades iguais de um lado para o outro. Eu não vou entrar em detalhe em eixo de simetria aqui não, mas ele divide a parábola no meio certinho, tá ok? E o outro ponto importante é aonde corta o eixo de onde? Do y, este ponto aqui, ó. Que é meu amigo, que eu brinco que é meu amigo, que é quem? O valor de C. Então, onde corta o eixo de y é 0 e C. 0 para x e o valor de C aqui, que a própria função já vai me dar. Então, eu preciso disso, eu preciso da concavidade,
das raízes, do vértice e da interseção com o eixo, para eu estar fazendo essa abertura aqui da parábola, ok? Então, vamos lá. Nós vamos, então, agora criar esta parábola aqui, tá bom? Eu acho que ela tá até aí no livro de vocês. Então, nós vamos refazer essa parábola aí. Então, olha só. X ao quadrado menos 6x mais 9. Vamos lá. Quanto vale meu A? 1, vamos colocar aqui. O A vale 1, o B menos 6 e o C 9. Se o A vale 1, ele é maior que 0, eu já sei que a minha parábola é nesse sentido. Vamos continuar. Agora, eu tenho que encontrar as raízes. Para eu encontrar as raízes, eu vou pegar a minha função e vou igualar a 0. E aqui vou resolver por Bhaskara. Tem que resolver por Bhaskara, que é completa. Delta B ao quadrado menos 4AC. Delta 36, 4 vezes 9, 36. Delta é igual a 0. Opa! Se meu delta é igual a 0, vamos voltar aqui rapidinho. Onde que eu tava? Aqui. Se meu delta é igual a 0, o meu gráfico ele vai encostar em um ponto no eixo do x e vai fazer a curva, tá? Então, eu sei que ele vai o quê? Tangenciar o eixo do x. Então, em algum ponto aqui no eixo do x, eu não sei onde, a parábola é voltada para cima. Ele vai fazer isso, ó. Opa, não ficou muito bom. Vamos fazer de novo. Vai encostar aqui em um único ponto. E que ponto que é esse? É a minha raiz. Vamos continuar calculando. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X menos B. Cuidado que eu tenho esse menos e o meu B também é menos. Raiz de delta aqui é 0. 2 vezes 1. Menos vezes menos mais. 6 dividido por 2, 3. Então, o único ponto que vai tangenciar o eixo do x vai ser aonde? No 3. E agora? Vamos continuar? Vamos achar meu vértice? Ali eu já quase que achei o vértice. Por quê? Porque ela tangencia no eixo do x, porque meu B é 0. Mas vamos calcular o nosso vértice aqui. Esse primeiro é o x do vértice e o segundo é o y. X do vértice menos B sobre 2A. Menos ao meu B. B sobre 2 vezes 1. 6 dividido por 2, 3. E o y do vértice, olha o que vai dar. Menos delta sobre 4A. Quanto que é meu delta, que eu já calculei? 0. 0 sobre 4, 0. Então, aonde que é meu vértice? 3 e 0. Olha aqui. 3 e 0. Tá? E agora, tá faltando quem? O C. Aonde que é o C? O C é o valor que ela vai cortar lá no eixo do Y. Se eu continuar ela aqui, ó, ela vai cortar lá no eixo do Y. Então, ela vai cortar no ponto 0 e 9. Pronto. Aí, eu já coloquei o gráfico aqui, que o livro trouxe, que o PET trouxe. Meu vértice tá aqui. Valor que corta o eixo do Y está aqui. E a minha raiz também é aqui, é onde o meu vértice é. Então, o vértice e a raiz, eles são coincidentes. Porque o meu B, o meu delta deu 0. Ok? Então, tá aí. Esse é o gráfico dessa função x ao quadrado menos 6x mais 9. Tá bom? Então, fizemos esse esboço.
Agora, vamos lá. Exercício 2. No exercício 2, está pedindo para a gente determinar raiz, vértice e os pontos de interseção com o eixo Y. O que é isso? Aqui, eu quero 0 e C, tá bom? Esse gráfico, gente, não tá aí, mas eu fiz ele no GeoGebra e coloquei aqui pra gente dar uma conferida. Eu fui conferindo tudo, tá? Então, olha só, essa é a função x² mais x menos 6. Raízes. Quem são as raízes? Está pedindo para calcular a raiz. Aquele calculou quem? O x do vértice e o y do vértice. Então, aqui já é o ponto do vértice. Quem são as minhas raízes? Quando eu calcular a raiz, nós vamos ter delta é igual b² menos 4ac. Delta b é 1 menos 4ac. Delta 1 mais 24, delta vai dar quanto? 25. X menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1. Quais são? X', menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Menos 1 com menos 5, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, olha só, eu resolvi Bhaskara aqui, e aqui estão os nossos pontos, que são as raízes 2 e menos 3. O meu vértice, menos meio e menos 25 quartos, que é esse ponto D aqui, ó, é o vértice. E o ponto E é aonde corta o eixo do Y. Ele tem que cortar onde? Em menos 6. Então, é meu outro ponto importante, que é 0 e menos 6. Esse ponto aqui é 2 e 0. E esse ponto aqui é menos 3 e 0. O próprio GeoGebra já traz para você os pontos importantes. Olha, o B e o C, raiz. O V é o vértice, é esse ponto aqui, ó. 1 menos 1 meio e menos 25 quartos, esse aqui, tá? Que é o meu vértice. E o interseção com o eixo do Y, olha só, é o 0 e menos 6 que está aqui. Então, para a gente calcular esse esboço da parábola, né, que não pediu para desenhar o gráfico, mas eu trouxe para mostrar para vocês, eu preciso desses pontos aqui. Raízes, que é onde corta o eixo do X, o vértice, X do vértice, e o ponto de interseção do eixo Y, né, que é 0 e C, tá bom? Nos próximos aqui, para a gente não demorar tanto, né? Nós vamos ter, já tá aqui praticamente resolvido pra gente, olha só. Raiz, vamos aqui no vértice, né? Vértice, 4 e menos 16. Por quê? X do vértice deu 4, é menos B sobre 2A. E o Y do vértice, menos delta sobre 4A. Então, o vértice tá aqui, ó. É o ponto D, tá? Que é o extremo que ele fala. Que é o vértice. 4 e menos 16. Interseção com o eixo Y, olha só. Se meu C é 0, vai intersectar onde? No ponto 0, 0. Então, uma das minhas raízes já vai ser 0. Tá? Aqui, ó. 0, 0. E o C, 8 e 0. Aqui, esse ponto C é 8 e 0. Olha a escala para vocês verem. Aqui a escala tá de 2 em 2. Então, aqui é 8, 0, 0, 0. E o ponto D, que é o extremo,
tá? Ele é o 4 e menos 16, que é o nosso vértice que está aqui, tá bom? As raízes, se tiver dúvida nas raízes, eu já tenho aqui que meu delta, que ó, quando eu calculei aqui, o meu delta é 64. Então, delta 64, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, eu vou ter x menos b, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 1. X', calculando rapidinho a raiz aqui. 8 mais ou menos 8 sobre 2. Olha só. X1, 8 mais 8, 16 por 2. Tá? Que vai dar 8. X2, 8 menos 8, 0, por 2, que vai dar 0. Então, ele vai cortar o eixo do x em 8 e 0, e 0 e 0, que são esses que estão aqui, ó. 0 e 0 e 8 e 0. Tá? Só terminar de resolver aqui o delta e achar x', x2', que para vocês conferirem. Próximo. Letra C. Aqui na letra C, os vértices menos 7/2 e menos 1/4. Então, o meu vértice tá aqui, ó. É o ponto D. É o meu extremo que ele fala aqui. Opa. É o meu extremo. Interseção com o eixo do Y, lá no 12 positivo, aquele aqui, ó. Tá? Olha só meu B não é positivo, ele tá cortando no sentido crescente, tá? Só voltando no B um pouquinho. As minhas raízes vão ser... raiz, cadê? Aqui, ó. Menos 4 e 0. Então, tá aqui, é o B. E o outro ponto, menos 3 e 0. Quando a gente fizer o delta, achar x', x2', nós vamos achar menos 4 e menos 3, que é justamente as raízes que estão aqui, ó. Menos 4 e menos 3. Ficou pequenininha a escala, mas é para caber aqui, bom? E o interseção com o eixo do Y, olha só, 12, tá aqui, 0 e 12. Cortou ali. Ok? Próximo. X ao quadrado menos 13x mais 9. A positivo, vamos analisar essa aqui? Vamos parar um pouquinho, vamos analisar. O A é igual a 1, parábola assim. O B menos 13, então, vai cortar o Y no sentido decrescente. E o C é 9, vai cortar Y em 0 e 9. Então, vamos ver. Cortou Y em 0 e 9? Sim. Tá? Meu vértice, cálculo do vértice, 13,5 e menos 133,4. Então, fica aqui, né? Dá 0, alguma coisinha aqui, ó. Cadê? Aqui. E aqui, que é o ponto do vértice. Deixa eu consertar aqui. Aqui é o ponto do vértice, ó, ponto D, que é o extremo. 6,5 e 33,25. Se a gente dividir aqui, que vai dar 6,5 menos 33,25. Então, aqui é o vértice. Vértice, tá? É a interseção com o eixo do Y, aqui 0 e 9, né? Nós já falamos, tá aqui. E as minhas raízes? Uma raiz, 0,73, e a outra, 12,27, aqui. Ok? Então, os pontos principais são esses. Raízes, corta eixo do Y e o vértice.
Bom, próximo exercício que pediu foi para a gente olhar concavidade, raízes e vértices. Vamos ver aqui. Concavidade é um A maior que zero, porque a concavidade está voltada para cima. Nesse aqui, A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Raízes é aonde corta o eixo do X, tá? Raiz corta X, corta X. Vai cortar justamente em qual ponto? 0, 0. E aqui, aonde que cortou? Olha, no menos 1 e no 3. Então, cortou no menos 1 e 0, e no 3 e 0, os dois pares ordenados. E meu vértice é aonde faz a curva, é o ponto máximo ou o ponto mínimo. Então, é esse ponto aqui, ó. Nesse caso, quando ele tangencia, ele ficou em 0, 0 também. E aqui, onde que tá meu vértice? Tá aqui, ó. Qual ponto é esse? X vale 1 e o Y vale 3. 1 e 3. Vamos só analisar o delta? Se eu tenho duas raízes, tá? Delta maior que zero. Aqui, se eu tangencio o eixo do Y, eu tenho uma raiz ou duas iguais. Delta igual a zero. Colocando o delta aqui também para completar. Bom, essas questões aqui do Enem. Ela está nos auxiliando a usar a forma fatorada, tá? Por isso que eu falei que é muita informação, mas vamos lá, gente. Forma fatorada. A forma fatorada é um jeito da gente calcular a nossa função, tá? E a forma fatorada é essa aqui, ó. Y é igual a x menos x1, que multiplica x menos x2. Eu peguei a equação, a função do segundo grau e fatorei ela. Fatorando, você expande ela em vários, né, produtos e fica desse jeito. Então, como que a gente trabalha a forma fatorada? Para eu trabalhar a forma fatorada, eu preciso de raízes, eu vou ter as raízes e vou ter mais um ponto da parábola, que aí eu consigo jogar na forma e encontrar ali a minha função de segundo grau. Então, vejam bem, aqui nessa figura, né, que representa lá a igrejinha São Francisco de Assis, eu tenho que achar aqui o meu eixo Y. Aonde que tá o eixo Y? Se aqui tá te dando as medidas, o meu eixo Y vai ser esse aqui, ó. E aqui o meu eixo X. Então, a partir daqui, eu vou ter a minha parábola. Olha só. Se daqui até aqui é 5, e isso aqui é o meu eixo de simetria, então, do 0 para cá, eu vou ter a mesma quantidade de unidades, só que a raiz aqui vai ser quanto? Menos 5. Então, as minhas raízes, eu tenho 5 e 0, é o ponto 5 e 0. E qual outro ponto? Menos 5 e 0. Ok? Eu preciso achar a altura. E essa altura é justamente o valor de quem? De qual ponto? Do ponto 0 e C. Vocês lembram que lá na função onde corta o eixo do Y é o ponto C? Então, é esse ponto aqui que eu preciso achar. Eu preciso encontrar esse ponto C. É o meu termo independente. E nós vamos encontrar ele. Porém, eu preciso aqui de mais um ponto. Qual que é o outro ponto aqui que o gráfico está me dando? Vejam bem, esse ponto que está aqui, vamos chamar ele de ponto B, por exemplo. Acho que aí eles chamaram de ponto E. Ele vai ter qual coordenada? Um x valendo 4 e um y valendo quanto? 3. Então, meu ponto B,
eu tenho um x valendo 4 e um y valendo 3. Pronto. Com isso, eu consigo encontrar a minha forma fatorada. A partir das raízes e de mais um ponto. Ok? Então, vamos lá. Vou começar usando, copiando aqui a forma fatorada. Vou identificar para vocês que esse x que tá aqui, x1 e x2, são as minhas raízes. Vou pôr um Rzinho de raiz, tá? E estes que estão aqui, esse x e este y, é o meu ponto B, faz parte do ponto B. Com todos esses valores, eu vou encontrar o meu A. Então, vamos substituir aqui, olha. O meu y, eu vou lá no ponto B, esse aqui. Esse é x e esse é y. Então, o meu y vale 3. O meu A fica aqui. O meu x vale 4, menos. O meu x1, 5. Positivo, fecha parênteses. A parênteses de novo. Esse x é o mesmo desse, então, é 4, menos. O meu x2 é o segundo x que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é x1 e esse aqui é o x2. Ele é o quê? Menos 5. Então, cuidado com o sinal. Vamos organizar isso, tá bom? 3 é igual a que multiplica 4 menos 5, menos 1, que multiplica 4 mais 5. 3 é igual a vezes menos 1 menos A. 4 mais 5, 9. Então, 3 é igual a menos 9A. Gente, analisa aqui comigo. Se a concavidade é para baixo, o meu A tem que ser positivo ou negativo? Se ela está assim, quando você calcular A, ele vai ter que ser o quê? Menor que 0. Ele tem que ser negativo. Então, olha só, esse meu A deu negativo. Deixa pra cá. A vai ser igual a 3 sobre menos 9, A igual a menos 1/3. Opa, beleza. Então, eu já sei que meu A tá condizente com o desenho, né? Aí, o segundo passo, esse foi o primeiro passo que eu fiz. E o segundo, eu vou voltar na forma fatorada, só que agora eu vou trabalhar ela da seguinte forma. Vou escrever de novo ela aqui. X menos x1 ou x', x menos x2. Vamos lá. Agora, eu vou ter o y, tá? E vou ter quem mais? O x, as raízes, o x1 e o x2, e o A, que eu já encontrei. Com isso, eu vou achar quem? O meu x, esse x aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou ter o meu y, que vale 3, o meu A, que é menos 1/3, que vai multiplicar. Esse x agora é o que eu vou achar, ele vai ficar aqui na minha variável. X menos x1 é o 5, x menos x2 menos 5. Vamos continuar. Menos 1/3, x menos 5, x mais 5. Aqui, gente, tem um produto notável aí, tá? Gente, deixa eu corrigir aqui. Aqui não vai 3, não, que é y. Agora, eu vou deixar tudo em função de y e de x. Y vai ser igual a menos 1/3, que multiplica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto. Com isso, eu já cheguei na minha função. É só eu fazer a distributiva aqui.
que vai ficar menos 1/3 vezes x2, menos 1/3 x ao quadrado. Menos 1/3 vezes menos 25, mais 25 terços. Então, a minha função, tá? Ficou emboladinha aqui, mas deu para perceber. A minha função que dessa parábola, tá? De acordo com esses dados, é essa aqui. Vou escrever ela de azul. Y é igual a menos 1/3 x ao quadrado mais 25 terços. Onde o meu A é menos 1/3, o meu B é 0 e o meu C que eu estou querendo vale quanto? 25 terços, que é justamente a altura da igrejinha. Então, é 25 terços, que é a letra D. Ufa! Ok? Esse foi o exemplo. Agora, nós vamos ter que fazer esses dois aqui ainda. Exercício 4. Tá pedindo aqui agora para a gente encontrar a função que representa esta parábola, na forma fatorada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os pontos que estão nessa parábola, as raízes e um ponto da parábola para a gente continuar a resolução. Então, vamos lá. Raízes. Onde estão as raízes? Aqui e aqui. Então, raízes. Vamos anotar os pontos das raízes. Está passando no eixo X, no 1 e no menos 3. Então, é 1 e 0. E a outra raiz, menos 3 e 0. Ela corta o eixo do X, do Y, no 3. Então, eu já sei que o valor de C, ele vale quanto? 3. Então, o valor do meu coeficiente do termo independente é 3. Então, corta Y em 0 e 3. E vamos determinar um outro ponto para a gente estar trabalhando. Vamos pegar o vértice. Ponto do vértice, vamos chamar de V, ele é menos 1 e 4. Bom, com esses dados, a gente já consegue montar a nossa função, a partir da forma fatorada. Forma fatorada, y igual ao A, coeficiente A, x menos x1, que multiplica x menos a segunda raiz. Para y e x, nós vamos trabalhar com quem? Com um ponto, eu vou trabalhar com o ponto do vértice. E as raízes, x' ou x1 e x2, vão ser 1 e menos 3. Então, vamos lá. Y, 4. Com isso, a gente vai encontrar o A. X, 4. Ó, desculpa, menos 1. Menos x1, 1. X menos 1, menos x2, que é menos 3. 4 vai ser igual a A, que multiplica menos 2, menos 1 com menos 1. Menos 2, que multiplica, aqui vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, 2. 4 vai ser igual menos 2 vezes 2, menos 4A. 4 dividido por menos 4, menos 1. Ótimo, o A tem que ser negativo, com cavidade voltada para baixo. Beleza, agora nós vamos para outra parte. Vamos trabalhar com a mesma forma fatorada, só que agora nós vamos substituir o A. Y, vou deixar o Y,
o meu A vale menos 1 e vou deixar o x. Com isso, nós vamos encontrar a equação. Então, vamos lá. X menos x' menos 1, x menos x duas linhas menos 3. Y igual menos 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3. Y igual menos 1. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1, ou menos, né? X ao quadrado, 3x menos x, mais 2x, menos 3. O que acontece com esse menos 1? Vou inverter o sinal de todos. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3, ok? O 3 tá aqui, é o valor que a gente tem que corta o eixo do y. O A vale menos 1, tá aqui. E o B, o que indica o B? Que ela vai cortar o eixo do x, cortar o eixo do y no sentido decrescente. Então, a nossa função é essa aqui, que representa essa parábola. Vamos para a letra B. Letra B, vamos identificar as raízes. O valor que corta y. E um ponto, que eu vou chamar aqui do ponto do vértice, que é o que tá mais fácil aqui pra gente tá pegando. Tá? Então, vamos lá. Raízes. Passa no ponto de origem, 0, 0. E a outra raiz no 6. Então, vai ser 6 e 0. Corta y, 0, 0. Corta na origem. E o vértice, 3 e menos 9. Com isso, vamos colocar, né, na forma fatorada. Aqui, eu vou encontrar o A. Primeiro, a gente encontra o coeficiente A, substituindo, né, o Y e as raízes. O Y e o X vai ser os valores do vértice. Os pontos do vértice. E as raízes, nós vamos trabalhar com 0 e 6. Y menos 9 igual a A, que multiplica o X. 3 menos uma raiz que é 0, que multiplica o X. 3 menos a segunda raiz, que é 6. Menos 9 vai ser igual 3A, que multiplica 3 menos 6, menos 3. Menos 9 igual a menos 9A. Menos 9 dividido por menos 9, 1 positivo. O A tem que ser positivo com cavidade voltada para cima. De novo, na forma fatorada, só que agora, nós vamos encontrar o X e o Y. Y vai ser igual o A, que vale 1, o X menos o primeiro X, que é 0, X menos o segundo X, que é 6. Y vai ser igual 1 vezes X, X, que multiplica X menos 6. X ao quadrado menos 6. Menos 6x. Então, o que nós temos aqui, tá? Vejam bem,
meu termo C é 0, cortou o eixo do Y no 0. O meu A vale 1, nós já tínhamos encontrado que o A vale 1. Menos 6x tem que cortar o eixo do Y no sentido decrescente. Então, cortou o Y no sentido decrescente. Então, com isso, a gente resolve a nossa segunda função referente a essa parábola. Ok? Bom, gente, foi um pouco extenso, mas vocês dão uma pausa, né? Dá uma relaxada, depois volta para tentar entender toda essa relação. Ok? Obrigada e até a próxima.